Moisés Caicedo segue sendo monitorado pelo PSG, Yildiz pode deixar a Juventus e fechar com o Chelsea e muito mais. Então bora começar aqui esse nosso mercado da bola e também giro de notícias. Começando com Moisés Caicedo, o Couch of Siden apurou que o PSG segue monitorando o desempenho do volante do Chelsea e pode fazer uma proposta na próxima janela. E além do Chelsea, Caicedo também desperta o interesse do Real Madrid. Caicedo, que tem um contrato válido até junho de 2031, e o equatoriano está avaliado em cerca de 90 milhões de euros, cerca de um pouco mais de 560 milhões de reais. E o próximo aqui desse nosso mercado da bola é o Kenan Yildiz, um dos principais jogadores da Juventus. Kenan Yildiz segue na mira do Chelsea, que pode fazer uma proposta na próxima janela de transferência. O clube inglês, que na janela passada ofereceu cerca de 68 milhões de euros, cerca de um pouco mais de 423 milhões de reais na cotação atual. Lembrando, essas cotações podem variar dependendo do dia. E no entanto, a equipe italiana acabou recusando a proposta e o Chelsea pode fazer novamente uma proposta pela jovem promessa turca. E o próximo jogador que pode deixar o seu clube aqui é o Emiliano Martínez, um dos destaques da seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2022. A Argentina, que por sinal ganhou essa Copa do Mundo. O Emiliano Martínez, mais conhecido como Dibu Martínez, pode deixar o Aston Villa e fechar de vez com o Manchester United. O goleiro, que por sinal é um desejo antigo do clube inglês, mas ele ainda permanece no Aston Villa, que ainda tem um contrato que é válido até 2029. Os valores dessa negociação e que o Aston Villa pode acabar recebendo caso aceite a proposta, e o Manchester United deve pagar caso a proposta seja aceita, não foram informados. E Dibu Martínez pode ser aí no futuro, quem sabe, o novo goleiro do Manchester United. E a próxima notícia aqui nesse nosso mercado da bola é o Endrick, que vem perdendo bastante espaço aí no Real Madrid, nem sequer está sendo usado nesta temporada, até agora não foi usado, não teve minutos jogando pelo campeonato espanhol, e sem espaço com o técnico Xabi Alonso, ele pode deixar o clube. Ele segue estando ainda na mira do West Ham e até mesmo do Valência e da Real Sociedade, que devem tentar um empréstimo na próxima janela, e não se sabe quanto seria o valor de acerto desse acordo e se o Real Madrid toparia fazer esse empréstimo para que o Endrick possa ter mais minutos e atuar um pouco mais. E o próximo aqui desse nosso mercado da bola é o Rodri. O Rodri, que segue sendo monitorado aí pelo Real Madrid. O Rodri, que pertence ao Manchester City. E o Daily Start apurou que o Real Madrid prepara uma oferta inédita para poder tirar o volante espanhol do clube inglês. Os merengues estariam dispostos a pagar aproximadamente cerca de 175 milhões de dólares, cerca de um pouco mais de 929 milhões de reais, para poder tirar o volante que na temporada passada foi eleito o melhor do mundo. Essa bola de ouro que acabou girando algumas polêmicas, mas Rodri se tornou eleito pela France Football e acabou levando a bola de ouro para casa. E a próxima contratação que pode rolar também nesse mercado da bola é o Eduardo Camavinga. O Camavinga pode deixar o Real Madrid que pretende tirar o Rodri do Manchester City, e com isso deve vender o Camavinga para poder ter espaço no seu elenco e até mesmo na sua folha salarial. E um dos interessados na sua contratação é o Manchester City, que prepara uma estratégia para poder contratar o jogador, o Eduardo Camavinga, e de acordo com o jornal Fichário, o Manchester City pretende formalizar uma proposta de cerca de 60 milhões de euros, cerca de um pouco mais de 373 milhões de reais na cotação atual, e pode já na próxima janela contar com Camavinga. E a próxima contratação que pode rolar nessa próxima janela de transferência é o Zaïre Emery, que pode deixar o PSG e fechar com o Arsenal. O Couch of Side apurou que o Arsenal deve fazer uma oferta na próxima janela, visando a contratação da jovem promessa francesa, que também está na mira do Manchester United. A jovem promessa francesa, que está avaliada em cerca de 80 milhões de euros, cerca de 497,8 milhões de reais na cotação atual. E Zaïre Emery pode se tornar um novo reforço e ir parar na Inglaterra. E para finalizar aqui, tivemos a convocação da seleção brasileira. O Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão. Esses amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti visa fechar a lista final dos convocados para disputar o torneio que vai ocorrer nos Estados Unidos. E os convocados são: os goleiros são Bento do Al Nassr, John do Nottingham Forest e Hugo Souza do Corinthians. E os defensores são Caio Henrique do Mônaco, Carlos Augusto da Inter de Milão, Douglas Santos
do Zenit, Éder Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Beraldo do PSG, Vitinho do Botafogo e Wesley da Roma. E os meio-campistas são o André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, João Gomes do Wolverhampton, Joeliton do Newcastle, Lucas Paquetá do West Ham. E os atacantes são Estevão do Chelsea, Martinelli do Arsenal, Igor Jesus do Nottingham Forest, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid e Vinícius Júnior do Real Madrid. Mas e aí, o que você achou dessa convocação para esses dois amistosos aí contra a Coreia do Sul e Japão? Mas enfim, esse foi mais um vídeo aí rapidinho aí com esse mercado da bola e também um giro de notícias aí com a convocação da seleção brasileira. É isso aí, tamo junto, falou, até a próxima.